Queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos. Boa noite a vocês, né? A você que está chegando agora nesse momento, a você que não conseguiu participar ao vivo no momento da transmissão, mas que está assistindo a esse vídeo gravado aí no YouTube. Seja você também bem-vindo, para que a gente possa realizar juntos mais uma leitura orante dos Salmos. Queridos irmãos, eu gostaria de trazer uma reflexão aqui para nós antes da gente começar, né? Os Salmos, eles ocuparam um lugar muito importante na liturgia do culto do povo da Antiga Aliança. Eles tinham não apenas um sentido prático para a vida das pessoas, mas tinham também um sentido litúrgico, de adoração mesmo, no culto que era prestado ali no templo ou também no tabernáculo anteriormente ao templo. Quando eu penso que esse é talvez um dos motivos pelos quais os salmos foram compostos, eu entendo, amado irmão e amada irmã, que essa deve ser a nossa postura diante de Deus ao lê-los, né? Talvez seja essa a postura que tenhamos que dispor o nosso coração, uma postura de adoração. Quem sabe seja esse o tipo de postura que Deus deseja de nós ao lermos toda a sua palavra, né? Mas que no Salmo, muito especificamente, pelo gênero literário e por conta de como o Salmo foi utilizado, né, pelo povo de Deus no contexto de culto, eu acho que é interessante a gente também se apropriar disso. Hoje o nosso Salmo de meditação é o Salmo de número 51. Ele é um Salmo, amados irmãos, bastante conhecido, tá? Mas conhecido mesmo. É um salmo muitas vezes citado no culto, no momento da oração de confissão, por exemplo. E como é um salmo que a gente conhece bem, eu quero propor aqui, mesmo sendo um salmo de apenas 19 versos, que eu faça apenas uma leitura, para que por meio dessa leitura a gente possa ter aquele momento de silêncio e reflexão, e logo em seguida a gente possa fazer uma interpretação desse texto. Se combinado, vamos lá, né? Por gentileza, irmão, irmã, tome sua Bíblia, abra sua Bíblia no Salmo 51. Ele tem aí um título que, nesse caso e nesse contexto, vem muito bem a calhar: Confissão e Arrependimento. E o Salmo inicia, olha, deixa eu explicar uma coisa. Na versão Almeida, revista atualizada, que é que a gente usa, o verso do Salmo, ele parece que começa só depois desse pequeno descritivo que se faz do Salmo. No caso do Salmo 51, aqui, ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Isso, na verdade, já é o primeiro verso, tá? Então, isso já está no primeiro verso do Salmo. A gente deveria considerar isso como uma introdução da escritura mesmo do Salmo, e não uma adição, como é o caso dessa epígrafe que está aí, confissão, ou desse título, confissão e arrependimento, tá ok? Então eu vou fazer a leitura daqui, mas aí no segundo momento, assim, que a gente for fazer em outros salmos, a gente pode evitar fazer essa leitura dessa descrição, uma vez que a gente já compreendeu o contexto. Mas é só para esclarecimento. Vamos lá, né? Salmo 51, por gentileza, amado irmão, irmã, vamos acompanhar a leitura orante deste salmo. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar
e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amados irmãos, como eu já antecipei, né? Esse é um salmo muito utilizado no culto, na liturgia, naquele momento de confissão de pecados. E isso diz muito por conta do contexto do salmo e de como esse salmo é muito representativo de uma confissão de pecados. Ele serve até como um modelo de confissão de pecados, tal qual é um modelo de oração, por exemplo, a oração do Senhor. Nesse caso aqui, esse é um modelo de confissão a Deus. E embora o contexto aqui seja um contexto específico, ele pode ser, sim, tratado de maneira mais abrangente a todos aqueles que se dirigem a Deus em confissão. Esse é um salmo de lamentação, que é o gênero literário, mas ele está dentro daquele escopo dos salmos que são salmos penitenciais. E aí eu sempre faço uma colocação de que a gente não deve confundir com aquilo que na tradição romana, né, do catolicismo é considerado penitências, do tipo fazer determinados tipos de repetição de oração, enfim, não é nesse sentido. Penitência aqui é no sentido de arrependimento, é no sentido de se colocar diante de Deus em humilhação, com um espírito quebrantado e contrito. É nesse sentido penitência, tá? Esse, na verdade, é o real sentido de penitência, mas às vezes, por conta de uma certa tradição, né, acaba se corrompendo o sentido da palavra. Eu, por sinal, meus irmãos, acredito que hoje em dia a gente precisa redimir o sentido das palavras.
Eu não sei se você vai concordar comigo, que muitas palavras que são usadas no nosso vocabulário comum, né, elas perderam o seu sentido original e elas já não dizem mais o que elas diziam. E elas dizem uma coisa, às vezes, que é até contrária àquilo que ela dizia anteriormente. Então, se Deus nos deu essa capacidade, né, de podermos influenciar a nossa cultura com os valores do reino, eu acho que cabe a nós também redimirmos as palavras, redimirmos as expressões, trazermos aquilo que elas realmente significam. Isso é um pacto com a verdade. Depois eu vou abordar um pouco sobre isso, que é importante para que a gente possa entender o contexto do nosso tempo e entender como é importante também a gente trazer a verdade à baila, né? Mostrar, dar luz, dar lugar à verdade, porque a verdade, ela de fato faz com que possamos viver uma vida agradável a Deus. O conhecimento da verdade nos conduz para mais perto do Senhor. Enfim, esse é um salmo que tem um contexto, como eu falei, não é? E esse contexto nos leva ao momento em que o profeta Natã, ele vai até o rei Davi e traz a ele uma história que é, na verdade, uma história parabólica, ou seja, é um escrito parabólico, é uma história que ela é tratada em forma de alegoria, de ilustração, mas ela é representativa de um determinado comportamento. Ela faz com que você reflita sobre aquilo que está sendo tratado naquela história. Está lá em 2 Samuel capítulo 12, não é? O que é que Natã trata com Davi? Ele fala a respeito de um homem rico e um homem pobre. Um homem rico tinha várias posses, inclusive animais aos montes, enquanto o homem pobre, ele comprou uma cordeirinha, uma ovelhinha. E essa era a única ovelhinha dele. Ele não tinha outra e essa cordeirinha era fruto do seu labor, do seu trabalho. E aí o que é que acontece? O homem rico é visitado, recebe visitas em sua casa. E ele poderia usar qualquer uma das muitas posses que ele tinha para servir ao visitante. Mas ele resolveu tomar do homem pobre a sua cordeirinha para oferecer aos visitantes, né? E aí, assim, durante essa contação de história, Davi ele ficou revoltado com a atitude deste homem rico e chegou a dizer, né, que esse homem deveria sofrer uma pena tal que ele pagasse 4 vezes mais aquilo que ele havia tomado. Só que Natã, ele não havia sido enviado a Davi para contar uma história aleatória sobre alguém. Ele não estava fazendo fofoca das pessoas. Natã, o profeta, ele foi enviado por Deus para fazer com que aquela mente que havia sido cauterizada pelo pecado, ela fosse ali mexida, movida, para que pudesse perceber o que havia por trás de toda aquela situação, né? E a pessoa em questão, aquele rico, né, representado na história, na verdade não era outro senão o próprio Davi. Se a gente vai um capítulo antes, no texto de 2 Samuel, você vai encontrar Davi adulterando com a esposa de um dos seus oficiais, chamado Urias. O nome dessa mulher era Batseba. Davi não apenas adulterou com essa mulher, mas devido à questão dessa mulher ter concebido, né, ter tido uma concepção,
ali, na verdade, engravidado, é a palavra melhor, né? Ter engravidado, Davi resolve criar planos mirabolantes para fazer com que Urias, que era o seu oficial, pudesse coabitar com a sua esposa, para que ele pensasse que o filho era dele, não conseguindo isso porque Urias era um oficial comprometido na guerra que Israel estava travando com seus inimigos. Ele resolve então criar um plano para assassinar Urias. E o plano foi tramado com Joabe, que era seu general, para que Urias fosse colocado no fronte de batalha, e ali no fronte de batalha ele fosse deixado só, de modo que ele não pudesse se defender e ele fosse morto. E Natan traz tudo isso aos olhos de Davi. Faz com que Davi tome consciência do que ele havia feito, né? Natan, o profeta, ele mostra que, na verdade, Urias não foi assassinado pelos inimigos, pela espada dos inimigos. Ele foi assassinado pela espada de Davi. Urias, ele não foi morto porque houve uma situação circunstancial, houve uma circunstância, melhor dizendo, que levou ele àquela morte por conta da batalha. Não, ele foi deixado ali de propósito para que ele pudesse ser assassinado. Então, o sangue de Urias estava nas mãos de Davi. E aí, quando o profeta traz isso, traz todo o juízo que Deus traria, né, derramaria sobre a vida e a família de Davi. Né? Fala de tudo que Deus ia aplicar dos seus juízos temporais, que são corretivos, né, para quem acompanhou as escolas bíblicas de domingos passados, né, a gente falou um pouco sobre isso. Os juízos temporais de Deus são corretivos, e aí ele faria com que esses juízos acontecessem na própria casa de Davi por conta do pecado que ele cometeu. E Davi, Você assim... precisa desbloquear o telefone primeiro. A Siri resolveu falar aqui, tá? E aí, o que acontece? Davi Davi se volta a Deus e imediatamente reconhece o seu pecado. Davi diz: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Isso é uma atitude realmente de uma pessoa que reconhece que os seus atos de pecado afetam a sua comunhão com Deus. É diferente de remorso, é uma atitude de arrependimento, e Davi esteve disposto a sofrer os juízos temporais de Deus em razão do seu pecado, mas ele não se contentaria em viver uma vida na qual ele não dispusesse mais da comunhão com Deus. Então isso é verdadeiro arrependimento, meus irmãos. Por mais que ele tivesse pecado, por mais que o pecado dele fosse um pecado que ferisse, né, o 7º mandamento, que é não adulterarás, e ferisse também o primeiro, né, porque todos dizem respeito, todos os pecados afetam a nossa comunhão com Deus. Ainda assim, Davi, ele arrependido, recebe o perdão de Deus pela boca do profeta Natan, que diz que ele estaria ali perdoado dos seus pecados, que Deus o havia perdoado dos seus pecados. Então, meus irmãos, é esse o contexto que traz esse texto para nós, né? Esse texto do Salmo 51. Se você gosta assim de aprofundar mais, você pode depois, né, que a gente terminar essa leitura orante, ir lá para segundo livro de Samuel, capítulo 11 e 12, e ler todo aquele texto, porque aí vai ficar mais claro ainda para você, tá? Mas vamos lá, esse salmo ele tem uma estrutura, né? Se você perceber aí, tem movimentos. O primeiro movimento é do verso 1 ao verso 9, e que é uma oração por purificação pessoal. Davi clama a Deus para que Deus purifique a ele de seu pecado. O segundo movimento, você vai ver aí, é uma oração por renovação pessoal, e que emprega a essência do culto a Deus, do sacrifício correto a Deus nessa disposição. E está aí do versos 10 ao verso 17. E o terceiro e último movimento é a oração pela restauração de Jerusalém, de Sião, né? Para que Deus
volte a ter prazer na adoração de Israel. O próprio Davi sabia, né, que como rei, assim, o seu pecado teria consequências também sobre o reino, não era apenas sobre a sua família. Então ele já invoca a Deus, né, nesse sentido. O que é que, meus irmãos, eu creio que seja o coração desse salmo? Se você for aí para o verso 10, você vai ouvir a voz de Davi dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, é um desejo de Davi que o coração dele seja amoldado nas mãos do Senhor, seja restaurado por Deus. É um desejo de Davi viver uma vida que glorifica ao Senhor em arrependimento e em autorresponsabilização pelo seu pecado e pelas consequências dele. Uma das coisas que eu mais percebo, meus irmãos, é a falta de interesse na autorresponsabilização pelo pecado e pelas suas consequências, até mesmo de marmanjos, não é? Hoje em dia, assim, é difícil, meus irmãos, a gente falar isso, mas a masculinidade, por exemplo, tá muito apagadinha, né? Os marmanjos hoje, assim como Adão fez ali no Éden, né, de culpar a esposa, dizer assim, a mulher que tu me deste, né? E ainda dizendo que Deus deu a ele, ou seja, estava querendo, de alguma forma, justificar o seu pecado, apontando para o ato de Deus ter dado uma esposa a ele, né? A gente tem muitos homens que pouco se autorresponsabilizam, meus irmãos. Isso é uma grande verdade, sabe? É uma das coisas que a gente precisa pensar e refletir. Mas para a gente não perder o contexto, aqui Davi se autorresponsabiliza pelo seu pecado, mas deseja sinceramente que ele tenha um coração transformado para a glória de Deus, tá ok? Os salmos, assim, de agora, assim, se você for dar uma olhadinha aí na sua Bíblia, você vai ver que o Salmo 51 até o 65 é de Davi e o 68 até os 70 também é de Davi. Ou seja, entra uma nova coletânea. A gente teve primeiras coletâneas nesse segundo livro do Saltério, que começa com o Salmo 42, que foram os salmos dos filhos de Corá. Depois, o salmo anterior, que foi o Salmo 50, a gente teve o Salmo de Asaf e agora inicia a coletânea dos salmos de Davi com o Salmo de confissão. Esse salmo, meus irmãos, como eu já bem mencionei, não é apenas um dos salmos penitenciais, mas ele é talvez o salmo que mostra a essência da verdadeira penitência. É o salmo mais proeminente dentre todos esses salmos penitenciais, tá? Ele traz realmente para nós a dimensão de todas as consequências espirituais, né, do pecado e de como Deus deve ser cultuado e de como deve ser a nossa disposição interior ao buscar a Deus numa situação em que confessamos os nossos pecados. Dito isso, meus irmãos, vamos entrar aqui no texto, né? Ele diz assim, no verso 1, né? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. No verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então aqui a gente tem aqui, perceba aí no verso 1 e verso 2, são metáforas para falar a respeito do perdão, tá? Apaga, purifica, né? Apagar e purificar. E o perdão, ele primeiro, ele nasce, a fonte dele, onde ele se origina, é do próprio Deus. O perdão se origina de Deus, que é gracioso para com os seus e traz à nossa mente o pecado para que nós possamos, percebendo as nossas faltas, buscarmos a Ele. Então, quando buscamos a Deus, confiantes de que Ele é recompensador daqueles que o buscam, né? Confiante de que Ele é um Deus gracioso para conosco, nós sabemos que nele há perdão para a nossa vida. Há perdão para a nossa vida.
temos essa confiança e essa certeza, não é? João, na sua epístola, ele vai dizer uma coisa que é interessante. Ele vai dizer que aquele que acha, que acredita que não tem pecado, ou que diz que não tem pecado, ele engana a si mesmo, né? Mas se nós confessarmos os nossos pecados diante de Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, ok? Então, há uma fonte do perdão, e é para essa fonte que Davi dirige a sua intenção, o seu coração, e essa fonte é Deus. Se você, por acaso, está sofrendo por alguma questão de pecado não confessado, eu aconselho você, meu irmão, minha irmã, a ir para a fonte, antes de mais nada, que é Deus, né? Se Deus, pela sua palavra, ele tem tocado o seu coração para que você possa perceber que você está agindo de forma assintosa contra a vontade de Deus, através de atos de pecado, sejam quais forem, e Deus está, pelo seu Espírito, trazendo consciência a você sobre esses atos de pecado, confesse o seu pecado a Deus. Ele, nele, somente nele, ele é a exclusiva fonte do perdão. Então Davi se dirigiu ao lugar certo. Veja agora a postura de Davi, né? Veja a postura. A postura de Davi é a seguinte, no verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. No verso 4 diz assim, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido justo no teu falar e puro no teu julgar. Vamos lá, né? Davi, ele não se dirige a Deus querendo justificar o seu pecado, como fez Adão no Éden. Não é? E como muitas vezes nós fazemos diante de Deus, querendo criar alguns tipos de justificativas por nós termos transgredido a sua lei. Davi não faz isso. Davi, ele reconhece. Ele diz assim, conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Observe, meus irmãos, que isso é importante. Quando a gente vai confessar os nossos pecados, a gente deve ter em mente que estamos nos dirigindo a um Deus perdoador que é santo. É santo. E que nós somos pecadores. Se a gente não tem esse reconhecimento a respeito da nossa condição estrutural de pecado e a respeito dos atos de pecado que cometemos, a gente está se dirigindo a Deus de forma equivocada, tá? Nesse caso em específico, existia um pecado, que era o pecado do adultério de Davi e do assassinato de Urias, tá? No caso, 2 pecados, né? Assim, atos de pecados. No nosso caso, amados irmãos, nós temos quebrado também o mandamento de Deus. E de diversas formas, de diversas maneiras. E é assim que deve ser a postura do nosso coração. Uma postura de reconhecimento diante de Deus. Observe que assim, Davi, ele não se dirige a Deus inicialmente falando que ele prejudicou um terceiro, né? No caso, Urias e a sua família, quando adulterou com Betseba e planejou o assassinato de Urias. A primeira coisa que Davi fala, observe aí no verso 4, é pequei contra ti. Ele está se dirigindo a Deus, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. O que isso traz a nós? Traz que Davi tinha uma plena consciência de que o pecado afetava, sobretudo, a relação espiritual dele com Deus. Então, essa relação espiritual, ela havia sido afetada por aquele ato de pecado que ele cometeu, tá? E ele diz assim, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Consciência, mais uma vez, de que ele está em agravo
àquilo que é a vontade de Deus, que ele está quebrando o mandamento, que ele está em desacordo com a lei de Deus. Fiz o que era mal perante os teus olhos. E aí ele conclui, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Porque o profeta Natan se dirige a Davi sentenciando Davi. Ele traz uma palavra do juízo temporal de Deus sobre a vida de Davi. Tá? Então há uma sentença ali. E Davi, você pensa que Davi ele questionou a sentença de Deus, meus irmãos? Não, ele aceitou. Ele aceitou. Ou seja, Davi estava plenamente consciente de que Deus era justo e que a sentença que ele havia atribuído, o juízo temporal de Deus sobre a vida dele, era justa também. E ele aceita isso, meus irmãos. Ele aceita. E aí eu falo disso, eu repito, né? Às vezes, muito do que se diz arrependimento é muitas vezes um mero remorso. As pessoas não estão arrependidas, preocupadas da relação que elas possuem com Deus. Elas estão só preocupadas com as consequências sociais das atitudes dela, ou seja, com os resultados que aquilo possa ter na vida pessoal delas ou na vida dos outros. Essa é a preocupação da maioria das pessoas. Isso não é arrependimento à luz da Bíblia. À luz da Bíblia, arrependimento é uma profunda convicção de que você maculou, você manchou a sua vida e você criou um impedimento para que você pudesse se relacionar com Deus santo e justo. Se você não tem essa consciência ao se dirigir a Deus, ou nem ao se dirigir a Deus, ou só pensa meramente nas consequências sociais que aquilo possa lhe gerar, tentando minimizar essas consequências, isso é remorso, isso não é arrependimento. Arrependimento, ele tem, por essência, a relação com Deus e essa preocupação da relação que se possui com Deus. Então, um crente arrependido é alguém que está muito preocupado na sua relação com Deus, muito mesmo. E aí no verso 5 ele vai dizer aí, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Esse é um texto que a gente usa na teologia sistemática para falar sobre o pecado original também, né? E como a consequência do pecado afeta a todos indistintamente. Como diz o apóstolo Paulo, por um só homem entrou o pecado, né, no mundo. Então todos nós pecamos quando Adão pecou. Toda a descendência de Adão pecou. Porque o pecado, por ocasião desse nosso representante ter pecado, afetou a todas as nossas faculdades, toda a nossa vida humana, toda a nossa relação, inclusive com o nosso planeta, né? E com o universo e com Deus, afetou tudo. O pecado ele entrou no mundo por meio de um homem, de modo que todos aqueles que são nascidos de mulher, com exceção de Jesus Cristo, eles são nascidos em pecado. Não há como se livrar disso. Existe aí uma heresia, né, muito antiga, que é o pelagianismo, né, que acredita Pelágio, assim, nesse campo aí ele foi um herege, muito herege mesmo. Ele acreditava que o ser humano, na verdade, ele não nascia em pecado, né? Ele poderia viver uma vida sem pecado. E isso é uma grande mentira quando a gente compara à luz do texto bíblico. Todos pecaram, disse Paulo, e carecem da glória de Deus. No verso 6, Davi diz o seguinte: eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Irmãos, esse versículo aqui, daria para a gente passar horas conversando sobre ele. Ele está falando de algo que Deus se satisfaz num ser humano. Tá? Vocês estão entendendo aí? Esse versículo, se você quiser meditar nele, depois que a gente terminar essa leitura orante por vários momentos diferentes, ruminar só esse versículo, você vai extrair muita coisa dele. Ele está dizendo que Deus se compraz na verdade no íntimo.
Irmãos, quem é que se compraz com a mentira? É o pai da mentira. Existem, meus irmãos, camadas em que a verdade se apresenta a nós nessa existência, tá? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em última instância, Deus é verdade, é a verdade. Se existe algo que pode ser chamado de a verdade personificada, é Deus. É Deus. Porém, tudo aquilo, meus irmãos, que maqueia a verdade para ela ter uma outra aparência, ou que transtorna essa verdade, ou que aponta para outra coisa que não seja essa verdade, é em última instância mentira. Mentira. Então, a gente pode, por exemplo, criar panos de fundo de mentira na nossa vida. E o pecado, em essência, é isso. Ele faz com que a gente vá criando dentro de nós um impostor, porque não fomos criados para viver na mentira, fomos criados para viver na verdade. Somos imagem e semelhança de Deus. E todas as vezes, meus irmãos, que não damos ouvidos à verdade, nós estamos servindo ao diabo. Todas as vezes. Todas as vezes. Então, tudo que Deus fez na criação, por exemplo, revela um pouco dessa realidade, da verdade presente, entendeu? E todas as vezes que queremos transtornar essa verdade, estamos, meus irmãos, de maneira louca, agindo contra Deus. Quer ver uma coisa simples? Deus fez homem e mulher. Está na Bíblia. Se nós quisermos transtornar essa verdade, meus irmãos, em última instância, nós não estamos agindo apenas contra o nosso corpo. Nós estamos agindo contra a realidade de Deus, contra a verdade de Deus. São coisas, meus irmãos, profundas. A gente pode passar muito tempo aqui, é por isso que eu não vou me prender. Mas Davi reconhece que Deus tem prazer na verdade, no nosso íntimo. A verdade tem que estar presente dentro de nós, meu irmão, por mais que ela doa. É melhor, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. É melhor você ter um amigo que fale a verdade, mesmo que doa em você. Mesmo que lhe maltrate naquele momento que ele está falando a verdade, do que você ter um amigo que só lhe bajule, que só fale o que você quer ouvir. Deus se agrada da verdade no íntimo. E no recôndito ele diz, me fazes conhecer a sabedoria. Ou seja, uma vez que você tem no coração essa verdade, esse conhecimento de Deus se revela de maneira sábia a você. É por isso, meus irmãos, que vejam só, a gente é capaz de encontrar pessoas que não são eruditas, que não são acadêmicos, que não são filósofos, que têm um conhecimento profundo da verdade de Deus. Às vezes até analfabetos, que têm um conhecimento profundo da verdade de Deus, que muitos acadêmicos, que muitos universitários não arranham aquele conhecimento, porque eles já se deixaram seduzir pela mentira. E aí no verso 7, Davi diz assim, purifica-me como isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Irmãos, aqui mais uma vez a metáfora, né, de purificação e de lavagem. A gente sabe que o pecado é uma mancha, é uma mácula na nossa vida. E assim como nos rituais do Antigo Testamento, o isopo era usado para a purificação, né, de residências, de lugares, e também no tabernáculo, e de pessoas, às vezes com doenças de pele, que eram chamadas de lepra, mas não era só a hanseníase que temos hoje, existiam vários tipos de lepra, como até o pastor Marcelo já falou, né, no domingo. Então, assim, a gente tem aqui uma característica do perdão, né, é que o perdão é restaurativo, o perdão da saúde, o perdão nos purifica, o perdão nos limpa, meus irmãos, o perdão nos traz de novo a clareza a respeito da verdade de Deus, tá? E aí ele diz assim, faze-me, no verso 8, ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste.
Ele sabe que enquanto ele se calava, aquilo que não era confessado estava ali sendo um problema na vida dele tal que ele somatizava aquilo. Ou seja, o corpo dele demonstrava que a alma dele não estava saudável. A sensação era de ossos esmagados. Era uma sensação psicossomática mesmo, de dor, de sofrimento, que se estendia para além daquilo que era um sofrimento mental e já existia aspectos, ao que parece, psicossomáticos. E ele diz assim: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi sabia, né, que o perdão de Deus é um perdão completo. Se ele de fato nos perdoa de algo, Deus não é aquele que vai ficar nos lançando em face o pecado todas as vezes, o pecado confessado de forma alguma. A lei se encarrega de fazer esse papel todas as vezes que nós pecarmos, mas uma vez que fomos perdoados por Deus, nossos pecados são lançados no mar, são por ele esquecidos, e Davi tinha a consciência a respeito disso. E uma vez apagada as iniquidades, eu vou usar aqui uma metáfora que é um pouco grossa, né? Grosso modo, é como se Deus estivesse passando uma borracha ali naquele ato de pecado, uma vez que ele foi confessado e arrependido e encontrado o perdão de Deus. E aí vem o coração do Salmo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Ou seja, emenda a minha vida, Senhor. Tudo que sou e o que tenho possa ser para ti. Que o meu coração seja um coração disposto a viver a tua vontade. Ele não pedia apenas para que essas questões do pecado tivessem não mais domínio sobre a vida dele, mas ele gostaria de viver de maneira positiva, de acordo com a vontade de Deus, com um coração sensível à voz de Deus. E é no Salmo 119 que a gente encontra isso, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então esse é um exercício. Meus irmãos, se queremos viver e ter um coração puro, só Deus pode nos conceder esse coração puro por meio do seu Espírito. Então devemos buscar nele. E para que tenhamos renovado em nós um espírito inabalável, precisamos nos retroalimentar através da palavra de Deus, né? O Espírito Santo de Deus nos faz lembrar de tudo aquilo que Deus nos tem ensinado através de sua santa palavra. E aí no verso 11, meus irmãos, a partir dessa oração, né, desse segundo movimento que começa aí no verso 10, sobre renovação pessoal, ele vai tratando aqui sobre questões a respeito da importância que ele dava a esse relacionamento que ele tinha com Deus. Ele primeiro diz assim: cria em mim um coração puro. E segundo, ele diz: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Não é que o Espírito Santo de Deus não estava sobre a vida de Davi, tá, meus irmãos? Porque ele pecou, o Espírito Santo deixou Davi. A gente sabe que não é assim que funciona, né? O que aconteceu aqui, meus irmãos, foi que Deus, por meio do seu Santo Espírito, convenceu Davi do pecado. Mas ele sabia que o Espírito Santo de Deus, sendo entristecido, a sensação que ele teria era uma sensação de não estar na presença de Deus. Ele estaria indo de encontro à vontade de Deus e não ao encontro da vontade de Deus, entendeu? Então, ao encontro é ir até a presença de maneira concorde, né? Ou de maneira harmoniosa. Ir de encontro é bater de frente. Então, ele estava se dirigindo a Deus e dizendo que ele não queria ser repulsivo ao Espírito. Ele vai dizer assim: não me repulses da tua presença, não me retires do teu Espírito. Ele não queria viver a vida dele em confronto com a vontade de Deus, né? Mas ele queria viver a vida dele em associação íntima
aquilo que é a vontade de Deus. Isso é possível através da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Verso 12, ele diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Olha, meus irmãos, percebe-se aqui que Davi não havia perdido a salvação, tá? Como muitas pessoas até imaginam ao ler esse verso. Davi perdeu a salvação, caiu da graça. Existem várias expressões que são usadas, sabe? Só que nenhuma dessas se combina com o texto. E as pessoas que citam esse texto para dizer que Davi havia perdido a salvação e precisava agora ter devolvido a salvação, ignoram algumas coisas da interpretação do texto bíblico nesse sentido. Observe que ele diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Ele está falando da alegria da salvação e não da salvação. Se ele está falando da alegria da salvação é porque, uma vez que ele estava com um pecado não confessado, guardado em seu coração, o pecado vai causando o adoecimento da nossa alma. E a alma adoecida é uma alma que ela vai sendo entristecida espiritualmente. A alegria de Deus é a consciência da presença de Deus, a presença salvadora de Deus na nossa vida. Nós podemos ser salvos e ainda assim vivermos sem essa consciência constante, né, na nossa vida, entristecendo o Espírito Santo de Deus com os nossos pecados. Então, a vontade de Davi é que ele tivesse restituída a alegria da salvação. Ele quer viver consciente dessa alegria em sua vida. E aí, sustenta-me com o espírito voluntário. Ou seja, ele sabe que ele depende de Deus para que isso aconteça, que ele não consegue produzir isso por ele mesmo, né? Isso depende da vontade de Deus sobre a vida dele. Então, assim, ele busca a Deus, pedindo que essa alegria seja restituída. E aí, a partir do verso 13, ele vai dizer assim: então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Irmãos, eu já tive a oportunidade de atender casais, né? Casais de crentes que viveram um processo de problemas conjugais dos mais diversos. Alguns deles fruto do pecado, sabe, de algum dos cônjuges. E isso é um processo difícil, é até mesmo doloroso. Mas se esse casal, eles conseguem encontrar em Deus perdão, né? Eles conseguem encontrar entre si perdão, eles passam a ter, a partir daquela experiência que eles tiveram, um recurso para ajudar outros casais, entenderam? Eles passam a ter, através da experiência que eles tiveram, lições a dar a outros casais. Lições a dar a outros casais. Então, quando eu ouço esse texto, esse verso assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Eu vejo isso, meus irmãos. Eu percebo que, às vezes, muitas situações que nós vivemos na nossa vida, por mais dolorosas que elas foram por conta das consequências do pecado, essas mesmas situações que vivemos, elas podem ser na presença de Deus. Agora, uma vez que fomos perdoados os nossos pecados e tivemos a nossa vida restaurada pelo seu poder e pelo seu perdão, testemunhas, né, de que Deus é capaz de transformar a vida de outras pessoas também que estão passando pela mesma situação. Não sei se isso já aconteceu com vocês, né? Mas isso pode acontecer. Então, Deus, através das nossas experiências dolorosas, meus irmãos, podem nos tornar mestres, ensinadores para a vida de outras pessoas. E de maneira didática podemos ajudá-las, né, no caminho do Senhor. E aí ele diz no verso 14: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha alma exultará a tua justiça. Ou seja, aqui há uma característica, é porque ele não fala do crime de sangue, porque o crime de sangue tem a ver com o sangue de Urias, mas dos crimes de sangue. Davi parece ser um homem que tem essa característica e essa tendência
de ser um homem mais sanguinário. E ele está pedindo a Deus que Deus possa dar cabo disso no seu coração, para que ele não siga essa sua tendência pecaminosa, sabe? A gente, meus irmãos, às vezes tem tendências em nossos corações. Cada um tem as suas. Cada pessoa ela tem um aspecto do pecado que é mais atrativo a elas. E a gente precisa pedir a Deus que nos ajude nesse sentido, para que a gente possa vencer essas situações, né? Para que a gente possa superá-las. Então, é pedir a Deus livramento diante dessas circunstâncias e situações com as quais a gente tem a tendência natural de pecarmos contra Deus. E aí ele vai dizer no verso 15, né? Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Ou seja, Davi é tão consciente, meus irmãos, de que na adoração é o próprio Deus quem nos constrange a adorá-lo. É o próprio Deus que nos motiva a adorá-lo, é o próprio Deus que dá a nós condições para que possamos adorá-lo, né? Para que possamos exaltá-lo. E uma das questões que Davi traz aqui nesse sentido, né? Livra-me dos crimes de sangue, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Ou seja, Deus é um Deus justo, que ele pune de maneira reta os nossos pecados, né? Aí nos traz um castigo temporal sobre a vida dos eleitos, para que a gente possa se arrepender e se voltar para ele. E podemos sim louvar pela justiça de Deus, por ele ser justo. É muito bom a gente saber que existe um Deus justo, um justo juiz, meus irmãos. Até mesmo quando nós pecamos, né? E embora Cristo tenha pago o preço pelo nosso pecado e ter imputado nas nossas vidas, na vida de todo aquele que crê em seu nome, a sua justiça, a gente pode se alegrar também em saber que Deus pune, né? Deus pune, Deus, ele é um reto juiz, um justo juiz que pune com justiça. E isso é motivo de exaltarmos o seu nome. Abre, Senhor, os meus lábios e minha boca manifestará os teus louvores. A gente tem que aprender a louvar a Deus pela sua justiça também, tá, meus irmãos? Pela sua graça, pela sua salvação, mas também pela sua justiça. Há momentos até que a gente deve clamar a Deus por justiça. Se a gente percebe que a gente está vivendo dentro de uma situação em que a justiça está sendo sonegada, a gente tem um juiz, meus irmãos, com o qual a gente pode buscar a sua justiça. E a justiça de Deus não falha. A justiça humana pode falhar, a justiça de Deus não. E aí ele vai dizer no verso 16, pois não te comprazes em sacrifício, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocausto. Verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás o Senhor. Salmista Davi, vejam só, meus irmãos, ele pode ter cometido aquele pecado com Batseba, em seu coração ele não confessou esse pecado a Deus, e ele poderia estar oferecendo sacrifícios a Deus, sacrifícios no sentido do sistema ritual do Antigo Testamento, né? Levando lá as suas ofertas pacíficas, as suas ofertas de gratidão, as suas ofertas para sacrificar ao Senhor. E ainda assim, meus irmãos, se ele fizesse isso, até mesmo por questões do pecado, vamos supor que ele pensou, fez isso, ele, não, vou oferecer essas ofertas. Se o coração dele não tivesse essa mesma disposição, aquilo não passaria de um ritual vazio que se combina ao Salmo 50, né? Aquilo que é dito por Asaf. Não passaria de um ritual vazio. Os louvores da sua boca seriam louvores de aparência. E não era isso que Davi queria, porque ele sabia que Deus se agrada muito mais de um espírito quebrantado, de um coração compungido e contrito, do que em milhares e milhares de holocaustos e sacrifícios que pudessem ser oferecidos ali de animais na antiga aliança. Então, Deus, o coração de Davi conhecia muito bem quem era o seu Deus e sabia que aquilo que não condiz, né, não tem coerência com aquilo que se passa dentro de nós, não passa de teatro diante de Deus. E aí a gente tem os dois últimos versos, que é a restauração, oração pela restauração de Sião, né, de Jerusalém. Como eu já disse, Davi sabia, né, meus irmãos, que havia consequências
do seu pecado, consequências temporais do seu pecado. E que ele, sendo rei, ele era o representante de um povo. Então, Davi não pede só por ele, mas pede pela sua nação. Aqui, quando ele fala de Sião, parece que se conecta também aos salmos que são chamados de cânticos de Sião. E traz aqui um pedido a Deus, né, de que Deus possa edificar com sua bondade o seu povo, as muralhas de Jerusalém. Então ele diz assim: faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Não te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão. Aqui só voltando. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. O que é que Davi está dizendo aqui, amados irmãos? Ele está dizendo com todas as letras que, uma vez que o coração está inclinado a fazer a vontade de Deus, busca a Deus de forma quebrantada e contrita, reconhecendo os seus pecados, Deus aceita as ofertas, tá? Ou seja, é quando o culto se combina, né, com o interior. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade, disse Jesus àquela mulher samaritana, não é? Então não são os holocaustos, mas é aquilo que eles representavam. E eles representavam em essência algo que era muito mais profundo do que aquilo que eles conseguiam ver ali, né, de forma esboçada naqueles rituais. Então Davi já trazia aí a importância de se observar a essência daquilo que se fazia naqueles rituais e não apenas a aparência deles, né? Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Que Deus possa fazer bem ao seu povo, né? Que a gente possa orar nesse sentido, que Ele possa nos trazer clareza sobre os nossos pecados sempre que necessário, Ele possa nos constranger através de sua palavra, para que arrependidos o busquemos e coloquemos diante dele toda a nossa vida, para que Ele possa transformar o nosso coração. Então, meus irmãos, a minha oração é, e eu espero que a dos irmãos também seja, cria em nós, Senhor, um coração puro, né? Renova dentro de nós um espírito inabalável, para que possamos, acima de tudo, glorificar o Senhor através das nossas vidas. Vamos orar a Deus? Santo Deus e Pai, nós queremos te dar graças por esse momento em Tua presença, queremos te dar graça pela vida de cada um dos irmãos que estão até aqui, queremos te pedir, Senhor, que Tu possas constranger os nossos corações em arrependimento, que possamos, Senhor, como Teu povo, buscar a Tua face com o espírito quebrantado, contristados em nosso coração, reconhecendo tudo aquilo que tem sido um agravo à nossa relação contigo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para reconhecer a Tua vontade através da Tua palavra. Usa os Teus santos profetas, Senhor, para proclamar o arrependimento ao Teu povo, para que o Teu povo se volte a Ti, Senhor, com a postura correta, com a disposição adequada, para que possamos Te buscar, Senhor, sabendo que o culto verdadeiro não é um culto de aparências, mas é um culto, Senhor, em que o coração está inclinado em ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe todos os irmãos e até a próxima.